Eduardo Giroto possui bacharelado e licenciatura em Geografia, mestrado e doutorado em Geografia Humana pela Universidade de São Paulo, a USP. Atualmente é professor do Departamento de Geografia da USP, na área de estágio supervisionado e ensino de geografia. Coordena o Laboratório de Ensino e Material Didático, LEMAD, onde desenvolve pesquisas, articulando política educacional, ciência de dados e cartografia. É coordenador do projeto Atlas da Rede Estadual de Educação de São Paulo e do subprojeto PIBID do Departamento de Geografia da USP. Ele foi professor de Ensino Fundamental 2 e Médio na Prefeitura Municipal de São Paulo e também foi professor no Colegiado de Geografia da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, no campus de Francisco Beltrão. E atualmente atuando nesse campo como líder do grupo de pesquisa de ensino de geografia e foi coordenador também geral no NOF, Núcleo de Formação Docente, Prática e Ensino, e do grupo PIB de Geografia da UNOeste. Agora eu passo a palavra para o professor Eduardo e aproveitem a palestra. Obrigado, boa noite para todos e todas, é um grande prazer novamente, claro, agora numa situação um pouco diferente das outras vezes que nós nos encontramos, que foi presencial em Rio Preto. Acho que esse é um tempo difícil para todos nós, é um tempo de profunda reflexão, de entendimento de algumas coisas, e quando eu fui convidado para pensar junto com vocês essa palestra, para pensar um pouco essa conversa, e quando foi me perguntado o tema, tem uma coisa que tem me provocado muito a reflexão, e é isso que eu queria partilhar com vocês essa noite, que é o tema, ou seja, o título que eu escolhi para essa palestra, é Quando os portões se abrirem de novo. Acho que essa é uma pergunta que talvez nos deveria provocar bastante para esse momento. Hoje, a gente está ausente desses territórios que são tão importantes para a gente, que são os territórios da educação, né? São esses territórios formais da educação, a escola, a universidade, e a gente sabe que algumas coisas nós conseguimos fazer à distância, talvez determinadas apropriações de conteúdos, mas tem alguma coisa que é muito densa que representa esses territórios, né? Para muito além dessa racionalidade da apropriação de conhecimento. Esses territórios têm outros significados. E aí eu queria pensar um pouco o que nós vamos fazer quando esses portões das escolas, das universidades se abrirem novamente. Eu pensei a fala em 3 momentos para a gente poder refletir sobre isso. No primeiro momento, talvez fosse importante a gente discutir qual é o projeto de escola e de sociedade que é hegemônico, ou seja, que era hegemônico antes do processo da pandemia, né? Como que era essa escola? Como era organizada? Quais eram os princípios, os seus pilares fundantes? Como ela estava sendo estruturada? E se nós, como sujeitos sociais, estávamos satisfeitos com a maneira como essa escola e essa sociedade estava organizada? Essa é a primeira pergunta que eu gostaria de tentar construir uma resposta com vocês na palestra. A segunda é, o que a pandemia escancarou dos limites desse projeto de escola e de sociedade? Ou seja, a pandemia não inventou nada, ela não criou nada, mas ela trouxe à tona, ela trouxe para a superfície uma série de questões que são fundantes da nossa sociedade. E a gente precisa entender o que significa um momento de crise tão profunda para a gente repensar os pilares da sociedade. Então, a segunda questão seria isso, olhar para a pandemia e aquilo que ela desencadeou de fazer se tornar mais presente, mais visível processos complicadíssimos da sociedade. E aí a terceira pergunta, volta para a pergunta da palestra. O que nós vamos fazer, portanto, quando os portões se abrirem? Quando as escolas estiverem de novo abertas aos estudantes, quando as universidades estiverem abertas aos estudantes. Pensar um pouco a fundamental relação entre a denúncia, ou seja, a crítica a este modelo de sociedade, a esse modelo de escola, da qual nenhum de nós está plenamente satisfeito, ao processo de anúncio. Ou seja, quais são os anúncios que nós vamos trazer para esse outro momento histórico? É pensar um pouco na dialogia freiriana. Nenhuma denúncia pode vir desacompanhada de um anúncio, e nós vamos precisar de muitos anúncios.
seja, nós não vamos precisar apenas da crítica a essa sociedade, da crítica a esta escola, nós vamos precisar efetivamente dizer qual é a escola, qual é o projeto de sociedade que nós vamos constituir a partir desse período que a gente está chamando de pós-pandemia. Claro, é cada vez mais difícil, na realidade brasileira, pensar o pós-pandemia, porque a gente vive uma pandemia que parece ser eterna, e ela é eterna por conta, inclusive, da condução que tem sido feita da dinâmica da pandemia, né? Ela está se tornando socialmente eterna por conta exatamente das escolhas políticas, das ações que estão sendo colocadas. Nós estamos falando, por exemplo, que nós estamos há pelo menos 2 meses com um patamar de mais de 1.000 mortes por dia. Por isso que essa sensação de uma continuidade, né? Quando a gente olhava os dados da Itália, que nunca chegaram a 1.000 mortos, e a gente ficava desesperado, né? Quando a gente lida todos os dias com mais de 1.200 mortos, a gente vai entendendo quais são, ou seja, que a pandemia, ela não é efetivamente um processo independente de escolhas políticas, de escolhas sociais que a gente vai constituindo, tá? Portanto, para pensar a primeira pergunta, a questão é: qual era esse projeto hegemônico de educação que nós estávamos vivenciando até o presente momento? Nós podemos ver, e aí, nas outras falas que eu fiz em Rio Preto, eu fui tentando mostrar para vocês como esses projetos estavam se apresentando nas políticas educacionais recentes. Nós falamos sobre a Base Nacional Comum Curricular, nós falamos sobre a reforma do ensino médio, tanto a base como a reforma são exemplos de uma lógica de fazer política educacional que está sentada num debate que eu acho que é de pano de fundo. Na história da educação brasileira, nós temos um grande desafio que é: nós nunca conseguimos constituir a educação como um direito social pleno a todos os sujeitos desse país. A história da educação pública no Brasil é uma história marcada por profundas desigualdades. Nós estamos falando que desde o momento que, na virada do século XIX, século XX, nós começamos a constituir a ideia de um sistema de educação pública, esse sistema foi sempre marcado por dualidades e desigualdades. Havia uma escola para os ricos, uma escola para os pobres, havia uma escola para os brancos, uma escola para os negros, havia uma escola que era sempre pensada no sentido de que ela cumpria uma função importante, que era de reproduzir as desigualdades que marcam a história desta sociedade. E não dá, e aí eu pontuava isso em outras palestras, que não dá para a gente entender a educação pública no Brasil se eu não entendo que sociedade é esta que gerou esse modelo de educação pública, essa lógica de educação pública. Nós estamos falando de uma sociedade marcada, primeiro, por uma profunda história de genocídio indígena desde o seu processo de fundação. Nós estamos falando de uma sociedade marcada por mais de 350 anos de escravidão, no qual a maior parte da sua população não era considerada sujeito, mas objeto, a ponto de ser vendido e trocado. Nós estamos falando, portanto, de uma sociedade que só no começo do século XX começou a se constituir enquanto uma sociedade de direito. No entanto, quando a gente olha os últimos 100 anos, nós não conseguimos enxergar esse direito se constituindo de fato. E quando a gente olha para a educação, isso fica bastante evidente. Nós temos ainda, por exemplo, no caso brasileiro, mais de 2 milhões de jovens com mais de 17 anos que nunca passaram por nenhuma etapa da escolarização básica no Brasil. Nós temos, por exemplo, taxas de atendimento na educação infantil que não alcançam os 30%. Nós temos taxas de atendimento no ensino médio que não ultrapassam os 60%. Nós temos uma parcela importante dos estudantes que estão fora da escola, e aí há elementos que vão mostrando que nós ainda não conseguimos construir a ideia de que todos os sujeitos desse país podem ter acesso à educação. Todos nós sabemos aqui que um dos elementos centrais da reprodução das desigualdades é o acesso à educação no Brasil. A gente sabe a diferença do que é você estudar num colégio que custa quase 10 mil reais por mês e que atende 200, 300 pessoas, o que é você estudar numa escola noturna da periferia de São Paulo que recebe uma quantidade de recursos muito baixa. A gente sabe como a gente vai construindo socialmente destinos diferentes para os sujeitos. Então, em certa medida, nem a promessa liberal, que está lá no Adam Smith, no Ricardo, a ideia de que a sociedade, mesmo no capitalismo, para que ela possa se reproduzir, é fundamental que ela tenha igualdade de oportunidades, nem isso no Brasil nós conseguimos constituir. Nós não garantimos
igualdade de oportunidades para os estudantes. Por isso que falar, por exemplo, de mérito numa sociedade profundamente desigual chega a soar como uma perversidade. Qual mérito é esse quando você tem para uma parte da população o direito a acessar os níveis mais elevados da educação e para outra população nem o direito a sobreviver, por exemplo, das investidas da polícia na periferia? Há uma diferença gritante, portanto, desse ponto de vista. Então, se isso é um pilar dessa escola, é interessante perceber que nos últimos 30 anos, esta lógica de desigualdade, ela se aprofunda a partir de determinadas medidas que são assumidas pelo governo brasileiro, e não só pelo governo brasileiro, mas pelo governo da América Latina de forma geral, que são as políticas de cunho neoliberal. Então, quando a gente olha a partir do final da década de 70, no caso brasileiro com maior intensidade a partir da década de 90, o que a gente verifica é a escolha por uma lógica de gestão da política educacional, que é essa ideia de que eu preciso ampliar a eficiência, a eficácia do sistema educacional para produzir principalmente resultados. E esses resultados estão diretamente vinculados a avaliações padronizadas. No caso de São Paulo, por exemplo, o SARESP, no caso brasileiro, a Prova Brasil. Então, você tem uma lógica que é quase uma lógica, é assumir, por exemplo, a lógica empresarial. Acho que vale muito a pena, para esse contexto, a leitura do texto do Christian Laval, A Escola Não é uma Empresa, que mostra como, desde a década de 70 e 80, no mundo como um todo, você tem um transplante do ideário empresarial para o ideário da escola. Isso significa, é quase uma transposição também da linguagem. Os temas, ou seja, os conceitos próprios do mundo empresarial, como meta, resultado, eficiência, gerencialismo, passam a ser os termos também das políticas educacionais. Então, o diretor de escola passa a ser um gerente que vai produzir resultados e metas. Os professores deixam de receber salários para receber bonificações por metas e resultados. Então, todo esse linguajar não existia no campo educacional e passa a ser incorporado fortemente no debate educacional a partir dessa assunção dos pilares neoliberais. Um conceito, por exemplo, que é muito importante nas reformas educacionais da década de 90, é um exemplo claro disso, que é a ideia de competência. Ou seja, os conceitos de competência e, por consequente, o conceito de habilidade são conceitos que vêm também do mundo empresarial, principalmente da OCDE, da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, e esse conceito passa a nortear todos os debates. Está, por exemplo, hoje no centro da reforma do ensino médio, do novo currículo paulista que foi apresentado para o ensino médio na semana passada. E o que acontece? Quais têm sido os resultados dessa lógica neoliberal? A lógica neoliberal tem conseguido diminuir a desigualdade educacional no Brasil, em São Paulo? Não, ao contrário. Ela tem amplificado esta desigualdade. E mais do que isso, nós estamos fechando alguns dados, é muito, muito importante isso. Nós não conseguimos, em São Paulo, atingir a totalidade de alunos matriculados no ensino médio, nós não garantimos o acesso a todos os estudantes do ensino médio, e desde 2015 nós temos uma queda das matrículas do ensino médio na rede estadual paulista. E é muito interessante que o único lugar, ou seja, a única modalidade onde, no estado de São Paulo, estão aumentando as matrículas do ensino médio é no sistema prisional. Isso é um indicativo muito importante. Ou seja, que escola, que sistema, que política educacional é essa que exclui os estudantes da educação regular, ao mesmo tempo que os empurra para o sistema prisional? Isso é um dado que a gente precisa levar em consideração. Claro, são elementos para a gente entender que o objetivo da política educacional neoliberal não é ampliar as oportunidades. Ao contrário, é gerenciar as desigualdades. Mas mais do que isso, ela amplia alguns elementos que a gente precisa entender. Então, portanto, o pilar hegemônico da educação que nós temos hoje é uma educação que não é equitativa, que não é um direito social garantido a todos e todas, e que reproduz as desigualdades centrais dessa sociedade. Reproduz através de currículos padronizados, de avaliações padronizadas, de cobrança de metas e resultados. Este é o modelo pré-pandemia. Ou seja, é esse modelo que tem norteado de forma hegemônica a educação pública no Brasil e no mundo até agora. Vamos pensar a segunda questão. O que a pandemia nos traz, revela ou amplifica desse processo?
De novo, a pandemia não inventou o neoliberalismo, a pandemia não inventou a desigualdade, a pandemia não inventou a violência, a pandemia aprofundou e deixou explícito aquilo que nós estamos vendo. Eu vou dar um exemplo. Quem são os sujeitos que estão morrendo na pandemia? São os pobres, os pretos, os periféricos. Eu estou falando de vocês muito próximo de um bairro onde eu vivi. Estou falando daqui, muito próximo de um bairro onde eu vivi durante 27 anos, onde minha mãe continua a viver, que é o bairro de Sapopemba, que tem a maior quantidade de mortes de Covid-19 em São Paulo, no estado. Quando a gente vai olhar quem são essas pessoas que estão morrendo no Sapopemba, são as mesmas pessoas que, quando a gente olha qual é a cor, qual é a classe, onde moram as 68 mil pessoas que foram assassinadas em 2019. Têm a mesma cor, têm a mesma classe, têm o mesmo local de moradia. Nós estamos falando, portanto, que a pandemia ela traz à tona de que quem mata não é a Covid-19, mas quem mata é exatamente uma lógica que o Achille Mbembe, um filósofo camaronês, vai chamar muito bem de necropolítica, que é uma lógica que vai constituir ações de poder que vão garantir a vida e a morte. Mais do que isso, vão dizer quais são os corpos matáveis, os sujeitos que podem morrer e os sujeitos que não podem morrer. Esse elemento é muito importante para a gente aprofundar a ideia de que o que a pandemia tem, o que a gestão neoliberal tem feito é mais do que uma gestão da desigualdade, mas é uma distribuição desigual da violência e da morte. Acho que vale muito a pena, eu queria trazer essas duas referências de leitura para entender esse momento. Acho que o texto do Achille Mbembe sobre a necropolítica, que é um texto de 2003, vale muito a pena para a gente pensar o que significa a produção desses lugares onde o Estado e as forças vinculadas ao Estado fazem morrer, ou seja, há um processo. Quando a gente discute, no caso da pandemia, o não direito ao isolamento social é o fazer morrer cotidiano. Ou seja, ou vocês acham que não há condição de distribuir recursos para que as pessoas não precisem ficar na fila da caixa durante 4 horas se contaminando? Há uma proposição da maneira como é pensado cada uma dessas políticas, porque faz morrer aqueles sujeitos que estão sendo mortos historicamente. Este é um ponto importante. E acho que vale muito a pena também os textos produzidos recentemente pela professora Judith Butler, principalmente discutindo a questão da precariedade da vida e das vidas passíveis de luto, que são dois conceitos que eu acho que é importante. Quais são as vidas passíveis de luto, né? É muito interessante, porque ontem o presidente da República lançou uma nota se consternando com os 134 mortos em Beirute, no Líbano, e exatamente na semana na qual nós alcançaremos 100 mil mortos de Covid-19 no país. E não há uma nota da presidência da República sobre os 100 mil mortos do Covid no país. A pergunta que nós fazemos é: quais são as vidas passíveis de luto? Quais são as vidas que podem ser choradas? E quais as que não importam neste processo? Então, a pandemia trouxe para a gente que há um processo de amplificação dessa violência estrutural desta sociedade que nós conhecemos. E isso é um elemento central para a gente discutir, inclusive, como isso rebateu na política educacional. Quem são os sujeitos da política educacional hoje? Como foram decididas? Quais foram as escolhas tomadas? Nós estamos diante de uma decisão agora se vamos voltar ou não às aulas. E é muito interessante porque essa decisão está o tempo todo sendo empurrada para os pais, para as famílias, como se elas tivessem que se responsabilizar. Nós tivemos o caso, por exemplo, do estado do Paraná, que foi o mais gritante possível, que os pais deveriam assinar um documento se responsabilizando pela contaminação e pela possível morte dos filhos. Nós chegamos a um nível de aprofundamento destas questões que a pandemia mostra efetivamente que é uma sociedade que não se funda no direito, mas se funda na desigualdade e que se reproduz nessas profundas desigualdades, né? É interessante pensar sobre as nossas escolhas sobre o ensino remoto. Claro, se a gente olhar efetivamente para o momento que nós estamos vivendo, de alguma forma nós chegaríamos a alguma modalidade de ensino remoto.
presta atenção que eu não estou falando de educação à distância, eu estou falando de um processo que tem a ver com, o que nós estamos fazendo aqui é uma modalidade de ensino remoto, nós temos que adaptar uma condição que não é a mais ideal, mas nós vamos fazer isso aqui. É diferente quando você faz isso de maneira democrática, ouvindo os professores e professoras, ouvindo os pais, as mães, as famílias. Outra coisa é quando isso cai do nada. Quando isso é decidido de forma autocrática. Quando a gente olha para aquilo que aconteceu em várias prefeituras, na rede estadual de São Paulo, na própria rede municipal de São Paulo, a sensação que nós temos é que tudo estava pronto. Ou seja, eu gosto muito do conceito da Naomi Klein, que é a ideia da doutrina do choque, que é, nas grandes crises do capital, você vai criando frentes de valorização, ou seja, tem gente que ganha muito dinheiro nesta lógica, né, da crise. Ou seja, enquanto muitas pessoas estão enterrando seus mortos, nós temos muitas pessoas que estão ganhando muito dinheiro na produção de pseudo-soluções para a crise. Isso é um ponto que eu quero chamar a atenção, por quê? Por que nós, de repente, todo mundo teve que usar o Google Classroom? Por que os pacotes didáticos já estavam prontos? Porque são os mesmos grupos que estão por trás da Base Nacional Comum Curricular, da reforma do ensino médio, que já tinham preparado efetivamente e que já tem uma capacidade de mobilizar recursos para produzir essas soluções a serem vendidas para as prefeituras, a serem apresentadas para os estados. Por isso que os professores não foram chamados para o diálogo, por isso que todos os elementos foram feitos de maneira autocrática, inclusive colocando em xeque o princípio da gestão democrática, que é um princípio fundamental da escola pública no nosso país, e que ainda, apesar de todas as questões, não está suspenso, é um princípio que ainda existe. Então, é muito interessante perceber que a gente aprofundou, a partir da pandemia, este papel dos grupos empresariais na educação. Então, se de um lado nós aprofundamos a violência produzida pela lógica do capital, pela lógica que nós fomos constituindo, nós também aprofundamos o papel dos entes privados nesse processo na apresentação de solução. E vamos ser bem sinceros, os entes privados não têm nenhuma preocupação em garantir a equidade, o direito, eles têm preocupação em vender as suas mercadorias. Por isso que a gente tem um modelo de educação, de ensino remoto, que amplificou as desigualdades. Ou seja, porque nós gastamos milhares com Google Educação, mas gastamos muito pouco para garantir que os meninos e meninas acessem as plataformas. Inclusive, nós gastamos menos ainda para garantir que os meninos e meninas comam. Nós não fizemos chegar a merenda até esses meninos e meninas. Nós sabemos que uma sociedade tão desigual é fundamental o papel que as escolas cumprem na distribuição dos alimentos também. Então, nós fizemos uma escolha, então não é falta de recurso. Nós decidimos colocar muito dinheiro nas mãos do Instituto Ayrton Senna, da Fundação Lema, para garantir isso que eles têm chamado de ensino remoto, e colocamos quase nada para criar proteção social a esses meninos e meninas. E isso é um elemento para a gente pensar, portanto, que quando os portões se abrirem novamente, nós vamos encontrar uma escola mais desigual do que aquela de quando os portões se fecharam. Isso é um dado que nós precisamos levar em consideração. Nós não vamos estar lidando com os mesmos sujeitos. E não dá, e aí aqui a gente parte para o terceiro ponto, não dá para a gente achar que definir o futuro como novo normal é suficiente para explicar os nossos desafios. E aí eu quero voltar ao velho Bertolt Brecht e dizer, desconfie daquilo que é apresentado como normal. E eu complementaria dizendo, desconfie do novo normal. Não há nada de normal neste novo, assim como não havia nada de normal no antigo. Não é normal que 400 mil jovens sejam mortos durante 10 anos. Não é normal que 68 mil pessoas sejam assassinadas num país. Não é normal que 5 famílias tenham a metade da riqueza de todo o país. Não há nada de normal nesses processos. O que a pandemia fez, portanto, foi amplificar a visibilidade dessas contradições, nos dando a oportunidade de saber o que fazer com elas. E acho que o ponto fundamental frente a isso, não dá para se silenciar, não dá para fechar, não se posicionar frente a essas questões. Tudo bem? Então, vimos no primeiro ponto que escola nós tínhamos e que sociedade nós tínhamos antes da pandemia. Vimos como a pandemia amplifica as contradições dessa sociedade. E aí nós precisamos ir para o terceiro ponto, que é
E aí? O que faremos quando os portões se abrirem? Que escola nós vamos construir a partir desse movimento e desses processos? Então, acho que a primeira coisa que eu gostaria de chamar atenção é isso que eu acabei de dizer. Vamos desconfiar da normalidade. Não dá para a gente achar que a gente vai voltar, por exemplo, vamos imaginar que essas escolas voltem em outubro, que seria um absurdo, né? Mas vamos imaginar que as escolas voltem em outubro e aí se diga, olha, precisamos retomar porque é preciso produzir dados, a escola precisa atingir as metas, não vamos esquecer das metas, né? Vamos voltar para essa ideia de uma normalidade, da mesma lógica de gestão, da mesma lógica de negociação, das mesmas lógicas de ensino-aprendizagem. Nós precisamos voltar, e acho que tem um elemento fundamental, que é retomar ou construir sentidos para a escola e para a educação. Retomar e construir formas de fazer escola e educação que não sejam as formas transplantadas do mundo empresarial. E aí eu queria, para ajudar nessa nossa reflexão, eu queria ler um poema que é de um professor de física de uma escola estadual chamado Nove e Meia. E aí eu vou ler, depois eu queria retomar um pouco a reflexão a partir desse poema. O poema diz o seguinte: todo dia às 9h30 o pombo voava para seu ninho. Às 9h30 os alunos saíam para os pátios e brincavam de escrever o futuro, em apertos de mão, abraços, segredos e sorrisos. Às 9h30, um eco de vozes se espalhava pelas copas das árvores. As crianças da zeladora apoiavam o queixo no portão e viam a algazarra dos outros às 9h30. Às 9h30, o aroma de comida invadia o refeitório e as pessoas sentavam juntos à mesa às 9h30. Hoje voltei à escola. Seus corredores estavam cheios de um silêncio fúnebre. Um ar frio, fraco e melancólico. Para onde foram todos? Fugiram? E para onde fogem os que não sabem onde ir? Ando em meia quietude e ouço o choro dos muros. O pombo anda despreocupado e vagaroso como eu. As crianças da zeladora me sorriem, felizes por ver viva a alma, até elas sentem o vazio. Olho de perto as penas dos pombos, olho de perto a mancha de pés na parede, a luz apagada, o rabisco do eu te amo na madeira surrada do batente. O amor esqueceu-se no pé da porta. Olha a bola presa no telhado, olha a sala vazia da vista da lousa, arrumadas, solitárias e frias, as carteiras sem o calor humano. O calor perdeu-se no piso limpo. E então, ouço o farfalhar de uma pomba em voo, e ela passa apressada pela janela inquieta. É 9h30. A escola invadida bruscamente por todas as memórias possíveis. Subindo pelas paredes e ocupando as raízes das árvores, os cestos de lixo e as quinas recônditas, expiro fundo e encho o meu pulmão de histórias. É 9h30. A quadra vibra lembrando dos tombos, os muros se inflam recordando os beijos lânguidos, as paredes trocam segredos ouvidos por tantos anos, o banheiro desenha no azulejo os nomes confidenciados em sussurro. É 9h30. Os alunos estão lá, milhares. Seus sorrisos estão lá, suas lágrimas. A poesia está lá, e mais as lembranças todas. Há muita bola para ser chutada, muito giz para ser gasto, muito chão para ser pisado e tempo a ser vivido. Às 9h30. A escola estará sempre cheia às 9h30. E eu queria pensar com a gente o que é. Quem lembra da escola sabe o que é quem estudou no período da manhã sabe o que significa 9h30. 9h30 é o momento onde a escola está mais viva. É o recreio, é o intervalo, são os corpos dos meninos e meninas no pátio, é o momento no qual eles subvertem a ordem territorial presente, na qual eles subvertem as possibilidades definidas de como o corpo deve ficar do tempo sentado. E é muito interessante porque, com isso, a gente precisa pensar que a escola faz sentido e vai fazer mais sentido quando ela for reaberta. Porque há alguma coisa que só na escola é possível se constituir, que é esta presença que não se dá pelo meio virtual. Ou seja, eu não estou vendo os rostos de vocês, eu não estou vendo como vocês reagem à minha fala, eu não estou vendo as expressões daquilo que é próprio da comunicação humana.
A dialogia só é possível na presença efetiva dos corpos, e a escola é o lugar desta reunião. É o lugar onde nós juntos constituímos dessa possibilidade da gente ir se fazendo. O Paulo Freire vai dizer que a escola é o lugar onde a gente vai se fazendo gente junto, constituindo essas relações humanas que são tão importantes. Então, reconstruir o sentido da escola é potencializar esses sentidos que estão postos por esses meninos e meninas. Eu brinco que os meninos e meninas não esperarão nem que a escola se abra, eles vão pular os muros. Eles vão, e para a gente não tem problema, porque o nosso projeto de escola é um projeto sem muros. É um projeto de uma escola que dialoga com a realidade do entorno. E acho que isso é importante. Outro dia, assistindo uma reportagem numa favela aqui em São Paulo, para ver como os alunos estavam acessando o ensino remoto. Ao chegar na favela, a repórter se deparou com 4 meninas em frente ao barraco que brincavam de escola. Isso significa que a escola não é só um lugar, mas ele é um território corpo, um território que se articula pelos sujeitos. Nós passamos tanto tempo na escola que a escola é parte da gente. As nossas melhores e piores lembranças até hoje na vida permeiam e são permeadas pelo território corpo-escola. Elas estão constituídas nesse elemento que é aquilo que somos também. É muito difícil separar o que é a escola e o que nós somos enquanto sujeitos desta escola. Então, portanto, diante disso, é fundamental a gente avançar desse abstracionismo do ensino remoto, que pensa uma escola quase como terra plana, para uma escola que é território de vida. Ou seja, uma escola que se funda a partir do reconhecimento das territorialidades dos sujeitos, dos professores, dessa articulação fundamental. Então, é fundamental que a partir do processo que a gente volte, que a gente entenda que a escola precisa dialogar com os territórios, precisa dialogar com os sujeitos daquele território, precisa lidar com a precariedade que permeia aqueles territórios. Não dá mais para se fechar em torno disso. Inclusive porque esses sujeitos, esses meninos e meninas, vão vir mais violentados deste processo da pandemia. Vão vir mais vulneráveis, e é fundamental que a escola seja também um lugar desta acolhida dialógica, que não tem nada a ver com assistencialismo, mas tem a ver com o entendimento de aqueles meninos e meninas que precisam se constituir como sujeitos. Para isso, é fundamental que a gente abdique as lógicas gerencialistas de escola e a gente radicalize a democracia na escola. Pense os espaços de diálogo, pense o papel dos conselhos de escola, pense o papel da forma de pensar os currículos, e que sejam cada vez mais currículos constituídos dentro do diálogo com os estudantes, com os professores, com a comunidade, para que a comunidade possa sentir parte desse processo, para que a gente não permita mais que estas decisões autocráticas se fundem a partir do cotidiano da escola e alterem radicalmente o cotidiano da escola. Na minha perspectiva, quando os portões se abrirem, esses dois grandes anúncios são fundamentais. De um lado, retomar o projeto da escola enquanto um território de vida e, portanto, reconhecer os sujeitos desse território como fundamentais nesse processo e radicalizar a democracia na escola. Construir possibilidades para que a gente impeça que avanços autocráticos, seja na escola, seja na forma de governança do país, não se consolidem de forma tão evidente. E por que tudo isso? Porque é fundamental que a gente reconheça que, enquanto a gente não garantir que esses meninos e meninas sejam vistos como sujeitos de direito, eles continuarão a ser os corpos matáveis. Eles continuarão a ser as estatísticas sem nome. Eles continuarão a ser os meninos e meninas que podem, em instantes, em segundos, terem a vida ceifada. A escola é hoje um dos poucos lugares onde esses meninos e meninas são reconhecidos como gente, são reconhecidos como sujeito. E é por isso que é tão importante que seja, de novo, 9h30 na escola. Porque é 9h30 que a escola está viva. É 9h30 que esses meninos estão vivos. E é 9h30 que a gente pode ter a oportunidade de inventar uma outra escola, uma outra sociedade,
que não essa da violência, que não essa da distribuição desigual das mortes. E eu acho que quando os portões se abrirem, a gente vai querer que a primeira coisa que a gente faça é reunir todo mundo num grande recreio para que a gente se abrace, cheire, sinta o cheiro da merenda e possa entender que a escola é o lugar dos sentidos e não só da racionalidade técnica instrumental. É isso, essas são as ideias que eu queria trazer para partilhar com vocês, e agora a gente pode conversar um pouquinho sobre elas e outras coisas. Professor, sou a Larissa, novamente, e eu te pergunto uma coisa que eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho para nós, que o senhor estava pontuando, né, e disse para nós que com certeza a escola vai estar mais desigual quando esses portões se abrirem, né? E aí eu queria saber a sua opinião, ou queria que você falasse para nós sobre e se não, vai estar. Eu acredito também que vai estar mais desigual. Como o MEC pode ter o descaramento de fazer uma propaganda do Enem em que nós podemos estudar ou que nós vamos perder uma geração de profissionais? Ou seja, qual é o público-alvo desse Enem que esse MEC está fazendo essa propaganda? Professor, seu áudio está cortado. Desculpa. Eu te agradeci, Larissa, pela pergunta e perguntei também para o Marcos. Marcos Sena tem uma pergunta, não sei se ele quer falar ou a gente pode ler a pergunta dele. Marcos, então vou ler sua... Oi. Professor, tudo bem? A Bárbara, sou da comissão também. A gente está organizando aqui e aí a Lari vai organizando as perguntas, tá? Tá bom, então. Beleza. Mas aí quem quiser falar também pode ficar à vontade. Tá bom. Então, Larissa, queria então responder a sua pergunta dizendo que isto ou seja, o que a gente está vendo, por exemplo, na propaganda do Enem, é o exemplo do que é um dos pilares dessa sociedade que nós estamos constituindo, ou que é a sociedade hegemônica até o presente momento. Uma das funções fundamentais da política educacional nessa sociedade é tornar a crise social uma crise individual. Então, se vocês lembram da propaganda do Enem, a sensação que dá é, não, olha, se você se esforçar, se você consegue, depende só de você. Então, é como se não houver... E é muito interessante que as imagens mostram sempre as pessoas em casas organizadas, com quarto para estudo, né? Então, a ideia é apagar as contradições e as desigualdades para responsabilizar os indivíduos pelos seus sucessos e fracassos. Então, esta é a lógica que a gente vê, por exemplo, na propaganda do Enem, esta é a lógica que a gente vê na adoção do ensino remoto, sem nenhuma política de garantia de acesso, porque aí você vai responsabilizando o sujeito. Então, vamos imaginar, olha, quem não está conseguindo um acesso à escola ou à universidade é porque não teve o esforço suficiente para fazer isso. Então, é culpa do indivíduo. Não culpa, por exemplo, da maneira como nós direcionamos recursos. Vou bater nessa tecla novamente. Nós poderíamos ter direcionado recurso para garantir que os estudantes, de fato acessassem a internet, tivessem acesso a um computador, ou nós poderíamos ter entregue esse recurso para a produção de material didático pela Fundação Lema, ou para entregar parte do recurso para a Google fazer e desenvolver a plataforma. Percebe que isso é uma escolha política? E, claro, que isso tem a ver também com o peso hegemônico dos grupos na definição da política. Tá? Então, eu acho que a propaganda do Enem, ela representa muito bem o que é a lógica neoliberal.
Eu acho que nunca... E é até bom que essas propagandas apareçam, viu, Larissa? Não vou dizer que... Não estou dizendo que eu concordo com a propaganda, vou dizer que ela é boa porque, de fato, ela tira a máscara do que é esta lógica a, da desigualdade, ou aquilo que eu disse durante a palestra, que é da gestão da desigualdade. Ou seja, a política neoliberal ela não quer combater a desigualdade. Porque para combater a desigualdade, você precisa produzir equidade na direção da justiça social. O que é equidade? A equidade é exatamente reconhecer que a justiça é o nosso ponto de chegada e que a gente tem hoje desigualdade. Se eu tenho desigualdade, eu não posso tratar os desiguais de forma igual. Para eu alcançar a justiça, eu preciso de equidade, eu preciso tratar os desiguais de forma desigual. Que é, por exemplo, isso, olha, quem tem acesso ao computador não vai precisar de uma política, eu não vou fazer uma política universal de entregar computador para todos os alunos. Eu vou ter que mapear quais são os estudantes sem acesso e fazer uma política desigual, distribuir computadores para aqueles que precisam, e não para todos. Percebe? Então, há uma série de elementos que a gente precisa aprofundar nesse debate e que acho que quando a gente retomar, as políticas de equidade vão ter que estar no centro das nossas ações. Consegue imaginar? Quando eu disse que nós vamos entender, vamos ter uma escola mais desigual, nós estamos falando de sujeitos, de meninos e meninas muito mais vulneráveis. Nós não sabemos, assim como aumentaram os casos de feminicídio, os casos de violência doméstica, o que vocês acham dos casos, por exemplo, de abuso infantil, que não estão vindo à tona? Ou seja, como a escola, como nós vamos pensar isso também? Que tipo de acolhimento vai precisar ser feito? Que tipo de constituição com as outras redes, por exemplo, da saúde, as redes de assistência social vão ter que ser constituídas para esse momento? Então, essas são questões importantíssimas que precisam estar à tona na escola, precisam estar bastante destacadas na escola, para que a gente possa entender, mesmo quando voltar, que essa volta não pode ser tomada colocando no centro do processo só o debate conteudista. É preciso pensar a escola na sua complexidade. É isso que eu queria chamar a atenção. Bom, professor, é que na sua fala, uma coisa que me veio muito assim à tona, que eu pensava muito será que essas crianças realmente vão voltar? Ou seja, mais do que voltar e ser desigual, será que elas vão, pelo menos, conseguir voltar? Porque muitas crianças ou adolescentes, né, então, ensino médio, falando mais para o ensino médio, saem para trabalhar, para ajudar os pais, pela questão da crise econômica também no país. E só mais uma coisa, só para perguntar para a pergunta de uma moça. Ela perguntou como a gente consegue o poema que o senhor recitou. O senhor poderia nos passar? Claro, sim. Eu escanei e mando. O poema chama 9,6, foi publicado num livro chamado Crônicas do Ensino Básico, que reúne mais de 80 crônicas e poesias de professores e professoras da educação básica de São Paulo, de Minas Gerais. E o interessante é que esses poemas e crônicas, todos eles têm uma característica em comum, são histórias reais. Então, para poder participar desse livro, eu tenho algumas crônicas nesse livro também, a gente contou um pouco dessas nossas histórias que nós vivenciamos durante a nossa atuação como professor na escola básica, para mostrar um pouco a complexidade do que é a escola enquanto esse território. Né? A escola não é só a aula de física, não é só... Isso é fundamental, a aula de física é fundamental, a geografia é fundamental, mas não é só isso. Ou seja, tem outras dimensões que nós precisamos considerar também no processo educativo. Né? E sobre essa questão, Larissa, acho que é fundamental entender que, de fato, a gente vai ter, nós já estamos rodando esses dados, nós estamos escrevendo um texto agora sobre a dinâmica de matrícula do ensino médio, já de 2019, na verdade, desde a crise de 2015, né, e aí acentuada pelos ajustes econômicos pós-2015, nós temos uma queda importante na matrícula do ensino médio e que tem a ver com saída da escola dos estudantes dessa faixa etária, principalmente os maiores de 18 anos, para poder contribuir no orçamento doméstico. Então, o que a pandemia vai fazer é intensificar isso. E é muito interessante porque onde estão esses meninos e meninas? Onde eles estão trabalhando? Eles estão trabalhando nesses trabalhos mais precarizados possíveis. Estão na RAP, estão no iFood, estão nas bicicletas. Então, a gente tem um processo que alguns autores vão chamar de formação dessa
dessa nova classe trabalhadora que é cada vez mais precarizada nas suas condições. E essa nova classe trabalhadora tem uma característica comum, que é o abandono escolar. Então, isso é um dado que a gente precisa levar em consideração também, e isso, só para pensar do ponto de vista da política educacional, como a gente combate isso, Larissa, numa política de equidade? Fazendo busca ativa e garantindo permanência estudantil. Ou seja, nós temos que ter bolsas de permanência estudantil para os estudantes no ensino médio. Nós não temos que esperar esses estudantes chegarem na universidade para garantir permanência estudantil. Nós temos que ter uma política ativa de garantia que os estudantes não tenham que fazer a escolha de Sofia entre estudar e trabalhar. Então, nós efetivamente precisamos ter uma política nacional de bolsas de permanência estudantil para o ensino médio, para que a gente possa combater essa evasão que não foi criada pela pandemia, mas está sendo impactada, está sendo intensificada pela pandemia. Então, essa, de novo, pensar que a gente tem várias dimensões de atuação política, uma dimensão da escola, mas uma dimensão de cobrar, por exemplo, ação no nível estadual, federal. Aproveitar, por exemplo, que os recursos do Fundeb podem ser aprovados, e aí pensar se a gente deve continuar colocando dinheiro do Fundeb para ficar rodando a apostila ou para fazer uma política nacional de assistência estudantil para os estudantes do ensino médio. Então, essas são, na minha perspectiva, mais importante do que rodar material didático, que muitas vezes os alunos rasgam no final do ano letivo. Seria fundamental garantir que os estudantes fiquem na escola, porque a permanência deles é a primeira garantia para o processo de escolarização. Perfeito, prof. Agora a pergunta do Marco Sena. Ele falou: professor, eu sou professor da educação básica e mestrando em educação na UFSCar. Minha pergunta é: de qual forma a escola pode conter os avanços neoliberais mascarados da educação digital? Essa é uma questão complexa, né, Marcos? Porque a gente fica pensando em várias... Pode repetir a pergunta? Desculpa, professor. Eu não ouvi a pergunta. Podia repetir? Sim, de qual forma a escola pode conter os avanços neoliberais mascarados de educação digital? Então, eu estava respondendo, Marcos, que essa é uma pergunta difícil porque nós estamos falando pelo menos de dois momentos diferentes. O que nós podemos fazer agora, no qual a gente tem uma limitação das nossas atuações, ou seja, nós estamos todos afastados, nós estamos no processo de isolamento social, e isso dificulta, em grande maneira, as ações que nós podemos fazer. Mas acho que nós temos que pensar que, mesmo nesse contexto, nós precisamos construir saídas que são coletivas. Então, eu tenho participado muito de reuniões com escolas, principalmente reuniões pedagógicas, para discutir o sentido da educação na pandemia, para discutir processos de ação pós-pandemia. Então, esse debate sobre busca ativa, esse debate sobre rede de proteção social, esse debate vinculado a como pensar a acolhida dos estudantes, são debates que a escola já pode constituir a partir dos seus coletivos. Né? Ao invés de a gente ficar continuando debatendo, olha, se eu vou conseguir ou não postar a nota do aluno no Google Classroom ou coisa do tipo, nós talvez teríamos que pensar o que nós podemos fazer agora, do ponto de vista com esses estudantes que estão tendo acesso, mas pensando a construção coletiva para quando os outros estudantes voltarem, para pensar essa articulação. Então, acho que tem um primeiro momento agora, que é fazer o melhor possível do ponto de vista de garantia da escolarização dos estudantes, e construir a saída para quando o presencial se der. Né? Acho que discutir o neoliberalismo mascarado é discutir um pouco como o neoliberalismo... Acho que a maior máscara do neoliberalismo é quando ele se torna uma linguagem quase que única. A gente tomar cuidado com algumas coisas que nós falamos, por exemplo. Precisamos cumprir as metas, precisamos ser eficientes. Todas essas linguagens próprias que hoje aparecem na escola são linguagens próprias do neoliberalismo. A gente não tem que falar de gerencialismo na escola, nós temos que falar de gestão democrática, eu até prefiro a ideia de democracia participativa, de radicalização da democracia, nos termos propostos pelo Paulo Freire. Né? Acho que a gente precisa livrar a escola desse linguajar neoliberal para a gente retomar um pouco a escola. Os alunos não são produto, não são resultado, eles são sujeitos. Né? Então, a gente tem que pensar, a gente não produz resultado, a gente forma sujeitos sociais. Então, retomar alguns conceitos fundamentais. Eu acho que seria importantíssimo que as escolas
pós-pandemia, revisitassem os seus projetos político-pedagógicos. Algumas escolas têm projetos político-pedagógicos que são Ctrl+C, Ctrl+V de projetos prontos, e teriam a oportunidade de construir projetos autônomos em participação com a comunidade escolar, e outras escolas que têm projetos que foram até construídos com certa autonomia, mas que perderam um pouco sentido. Então, valeria a pena retomar esses projetos pedagógicos e os sentidos deles, né? Então, penso um pouco isso, Marcos, tentando dialogar com você. Bom, agora essa pergunta aí da Isabela Machino, ela perguntou: o que o professor pensa sobre as discussões a respeito da possibilidade do Estado de São Paulo em criar um quarto ano do ensino médio em 2021, devido à pandemia de Covid-19? Não vejo como um problema, eu vejo como uma possibilidade interessante de que você possa entender 2020 como um ano muito difícil, um ano do qual o mais importante do que aprender foi sobreviver. Tem um vídeo, um meme circulando na internet, que é um pai dizendo, né, da pandemia, e ele diz, olha, o ano 2020 foi aprender a lavar a mão com álcool em gel e colocar máscara. Ou seja, se a gente aprendeu isso, já foi suficiente, né? É um pouco essa a situação que nós estamos vivendo, né? Então, criar o quarto ano do ensino médio como possibilidade de recuperação desse conteúdo é fundamental, mas, de novo, sem política de enfrentamento às desigualdades, nós teremos um problema que é os alunos que poderão cursar esse quarto ano do ensino médio provavelmente são os mesmos que tiveram acesso à internet. Foram os mesmos que já tiveram acesso aos materiais produzidos. Então, nós precisamos pensar que, para que a gente possa recuperar efetivamente as aprendizagens, a formação desses estudantes, primeiro, diminuir a vulnerabilidade com as quais eles chegarão na escola. E, para isso, a gente precisa de política social. Percebe? É fundamental que a gente tenha uma política de distribuição de renda com foco nos estudantes da escola pública, para que eles possam minimamente diminuir essa vulnerabilidade com as quais eles vão ser colocados, estão sendo colocados. Então, acho que ela é insuficiente porque, de novo, a Isabela, ela responsabiliza o indivíduo. Então, vamos imaginar, o menino que está lá trabalhando, entregando na RAP, vai ter a possibilidade de ele voltar para o quarto ano do ensino médio. Só que ele vai ter que fazer uma escolha. Ou eu fico trabalhando 12 horas por dia na RAP, ou eu vou para o quarto ano do ensino médio. Ele não tem que ter... Ou seja, o nosso papel como Estado é não criar essa angústia da escolha. É criar as condições para que o estudante possa efetivamente ficar na escola. Então, não vejo como negativa, mas, ao mesmo tempo, eu coloco como insuficiente para uma política pensando a equidade, pensando o combate às nossas desigualdades, pensando uma lógica, de fato, de construção da educação como um direito socialmente garantido para todos e todas. Agora é a pergunta da Bárbara. A Bárbara da comissão, ela perguntou: como a crise que vivemos atualmente na educação impacta ainda mais o desenvolvimento de indivíduos para cidadãos? Bárbara, o professor Milton Santos, que é uma referência importantíssima na geografia brasileira, escreveu um livro em 1987, que ele começa o livro perguntando o seguinte: há cidadãos nesse país? Isso em 1987. Eu poderia fazer a mesma pergunta para você agora. Há cidadãos nesse país em 2020? O Milton vai dizer que a história do Brasil é marcada por uma cidadania mutilada. A pandemia deixou bastante evidente que a nossa cidadania é uma cidadania mutilada, porque alguns tiveram o privilégio de isolamento social, a maioria não. Portanto, o isolamento não se constituiu como um direito. Para que eu pudesse garantir o direito ao isolamento social, eu precisaria garantir que as pessoas não tivessem que escolher entre cuidar de si e dos seus e comer. Cuidar de si, se proteger ou trabalhar. Portanto, o que a pandemia fez foi amplificar essa cidadania mutilada, dizendo que alguns sujeitos não são sujeitos de direito. Não têm direito à proteção social, não têm direito às garantias básicas. E não vamos esquecer que
Claro, a pandemia não produziu isso, mas ficou cada vez mais evidente que como nós fomos produzindo reformas, eu vou dar um exemplo, a reforma trabalhista, que colocou quase uma parcela importantíssima dos trabalhadores na informalidade. E quando vem uma pandemia como essa, uma coisa é você ser um trabalhador com garantias da CLT, fundo de garantia, coisa do tipo, outra coisa é você ser um informal. Por isso que ficou bastante evidente com a manifestação dos entregadores de que essa história de que nós somos empreendedores é uma grande balela. Nós somos trabalhadores precarizados. E isso ficou bastante evidente, sem direito algum. Então, como o neoliberalismo quis convencer os sujeitos de que eles precisariam ter liberdade, flexibilidade, coisa do tipo, e, portanto, seriam empreendedores, a crise simplesmente demonstrou que esses empreendedores necessitam efetivamente de condições de proteção social que não foram garantidas. Então, isso é um elemento importante para a gente percebendo, Bárbara, que nos últimos tempos as reformas que foram colocadas em práticas, a reforma do ensino médio, a reforma da Previdência, a reforma da trabalhista, são todas reformas que retiraram direitos e amplificando aquilo que o professor Milton Santos vai chamar de uma cidadania mutilada. Hoje nós temos uma condição de cidadania muito pior, por exemplo, do que nos últimos 10 anos. Nós temos retrocessos importantes. As desigualdades aumentaram e acho que eu queria só pontuar que, por exemplo, São Paulo, no meio da pandemia, propõe um novo ensino médio, que é a implementação da reforma do ensino médio no Estado de São Paulo, chamados itinerários formativos. E é muito, muito perverso fazer isso, uma vez que coloca de novo no sujeito a escolha pelos seus caminhos. Então, o estudante vai ter liberdade para escolher se ele vai fazer ciências humanas, se ele vai fazer ciências exatas no ensino médio, e isso sem entender que, para que eu possa ter uma escolha autônoma, eu tenho que ter condições de igualdade. As condições de igualdade são muito, muito diversas. Ou seja, elas são, na verdade, inexistentes. E isso vai amplificar as desigualdades. E é muito interessante que todo o discurso da reforma do ensino médio em São Paulo nós estamos fazendo essa reforma curricular para impedir a evasão. O que faz a evasão, e todas as pesquisas demonstram isso no Brasil como um todo, o que faz a evasão do ensino médio é o dilema dos estudantes que têm que conciliar estudo e trabalho. Não é à toa que as taxas de evasão aumentam diretamente em momentos de crise econômica. As nossas menores taxas de evasão estavam entre 2010, 2011, 2012, quando nós tivemos um momento de pleno emprego, de desenvolvimento econômico mais elevado. Quando a crise se aprofunda, a gente tem, de novo, evasão escolar. Muito obrigada, professor, pela resposta. Professora, a pergunta agora é da Marina Vaz, que ela perguntou: professor, eu gostaria que o senhor discorresse um pouco sobre o que está sendo esperado dos professores em meio à crise pandêmica, pois conhecemos a problemática de diversos professores não possuir os recursos necessários para cumprir as expectativas colocadas sobre eles, pois muitas vezes ocorre também culpabilização do professor pela não concretização do conhecimento pelo aluno. Culpabiliza-se os alvos do sistema e não ele próprio. Acho que tem algumas coisas que são importantíssimas nessa pergunta da Marina. Uma primeira coisa é que nós todos que somos professores e professoras na escola, na universidade, talvez nós nunca tenhamos nos sentido tão cansados e tão exaustos como em tempos como esses. E porque parece que parece não, isso é um elemento da realidade, é que não há mais separação entre o tempo do trabalho e o tempo do não trabalho. Olha que interessante, o meu pai foi metalúrgico a vida inteira, trabalhou 50 anos numa mesma fábrica. Eu olhava para o meu pai, para o trabalho do meu pai então saía às 7 horas da manhã, entrava às 7 horas da manhã, trabalhava até 5 horas da tarde, voltava, e olhava para aquilo e falava, não, eu não quero isso, meu pai trabalha demais, eu não quero ter uma vida como ele. Então, eu vou estudar, eu vou para que eu quero trabalhar menos tempo que o meu pai e numa condição melhor. Hoje eu olho e penso o seguinte, eu tenho certa inveja do meu pai em relação ao trabalho dele. Porque tinha uma coisa que meu pai tinha, que a gente cada vez menos tem, e a pandemia intensificou isso, que é o não trabalho.
Meu pai tinha um momento no qual ele parava de trabalhar. E ele chegava em casa, colocava a música sertaneja dele na vitrola, abria a cerveja, ficava sentado e tomava aquela cerveja. Ele não estava pensando se ele tinha cumprido meta, resultado, não tinha um WhatsApp perguntando: o que você está fazendo? Chegou um produto aqui. Ele tinha um momento do não trabalho. A pergunta que a gente tem que fazer é: onde estão os momentos do não trabalho, no trabalho docente hoje? E isso se intensifica na pandemia, porque como nós estamos trabalhando muitas vezes de casa, nós não conseguimos ter essa separação de quando nós começamos e paramos de trabalhar. Por isso nós estamos trabalhando 12, 13, 14 horas. Por isso, e isso é interessante porque também os estudantes estão internalizando que o tempo do trabalho é eterno. Por isso que eles mandam mensagem domingo à noite. Então, vocês, estudantes da universidade, não mandem mensagem para os seus professores no domingo à noite, nem no sábado à noite. Né? Eu estou chamando a atenção para isso porque isso significa que nós estamos naturalizando uma condição de trabalho que é uma condição de hiperexploração do trabalho. E aí nós estamos tornando o tempo do trabalho o único tempo da vida. E isso leva, por exemplo, a lógica de exploração da mais-valia ao seu limite absoluto. É quase como se nós retrocedêssemos ao tempo da primeira Revolução Industrial, onde se trabalhava 18 horas. A grande questão é que se trabalhava 18 horas numa fábrica. E por isso que parece uma condição muito pior. No entanto, hoje se trabalha 18 horas sentado no lar, mas sem tempo para poder, ou seja, refletir sobre o não trabalho. E qual é a importância do não trabalho? Eu vou dizer, para o meu pai, a importância do não trabalho era que ele ia lá para a chácara dele, ia escutar suas músicas, mas para os operários do ABC paulista, foi no não trabalho que se construiu a greve. Você consegue imaginar em São Bernardo esses milhares de operários saindo da fábrica e se reunindo no bar no tempo do não trabalho para falar mal do patrão e para pensar outras condições de trabalho? É disso que surge a greve, é disso que surge o sindicato, é disso que surge a oportunidade de construir outras possibilidades. Quando a gente está tão imerso numa única dinâmica de trabalho, ela parece a única possibilidade possível. Aquilo que o Pierre Dardot e o Christian Laval vão chamar de única razão do mundo. É o neoliberalismo constituindo subjetividades. E, portanto, ele vai se constituindo como única forma de pensar as coisas. Então, nesse sentido, Marina, o que tem se cobrado dos professores é esta lógica de um trabalho absurdo, no qual ele tem que dar conta de todas as crises que são produzidas, inclusive, pelos sujeitos hegemônicos da sociedade. Nós temos que dar conta porque os alunos não acessam, nós temos que dar conta porque os alunos evadem, nós temos que dar conta porque... E aí, isso passa por políticas que são estruturantes. Ou seja, quem deveria ter dado conta para que os alunos acessassem era o poder público garantindo as políticas tecnológicas. Mas isto vai aprofundando. Então, de alguma maneira, nós, professores, precisamos estar o tempo todo denunciando esses processos, entendendo que nós não podemos assumir a responsabilidade por todas as questões do mundo e que nós precisamos, efetivamente, garantir as nossas condições de trabalho, garantir as nossas condições de formação, como dos elementos para garantir também as condições de aprendizagem dos estudantes. Então, acho que são vários elementos fundamentais. Você toca aqui num ponto, né, que a gente que muitas vezes não leva em consideração, é que são os professores que estão arcando com os custos da sua própria internet, com os custos dos computadores, ou seja, tudo isso, se a gente fosse levar à risca todo esse processo, não haveria nenhuma possibilidade de ensino remoto, porque o Estado teria que distribuir computadores para todos os professores e professores, internet para todos os professores e professoras, e aí são elementos para a gente aprofundar. Mas o que eu queria pontuar é que nós não podemos permitir que esta lógica de trabalho intensificada na pandemia se torne a lógica de trabalho pós-pandemia. Porque aí não há corpo que aguente, não há professor que aguente, e não há possibilidade, ou seja, de um trabalho docente que é um trabalho super explorado. Não dá para a gente aceitar esse trabalho como o único trabalho possível. O professor, a Marina ainda perguntou se o senhor poderia indicar alguns textos que falem da influência do pensamento neoliberal na escola e em toda a lógica trabalhista e social. Tá. Acho que um texto, um dos que eu indiquei, chamado A Escola Não é uma Empresa, do Christian Laval, é muito importante esse texto. Há uma edição nova de 2017 publicado. O livro é de 2003, há uma edição nova de 2017. Acho que um livro clássico do Gaudêncio Frigoto, chamado A Produtividade da Escola Produtiva,
A Produtividade da Escola Improdutiva, que é um texto importantíssimo que marca a década de 80 da educação, vale muito a pena ler também. Há muitos trabalhos do Michael Apple sobre os processos de neoliberalização nos Estados Unidos. Há um livrinho, eu não estou vendo aqui, né, mas depois eu vou lembrar o nome dele, mas colocarem Michael Apple, Neoliberalismo, aparece, que é um texto importante. Há um texto clássico dele, que é Educação e Poder, que é de 1990, é um texto muito, 1988, é um texto muito importante também, tá? Esses são alguns dos textos que acho que podem ajudar a fazer essa leitura mais aprofundada. Agora, sobre essa mudança do mundo do trabalho, valeria muito a pena ler o professor Ricardo Antunes, da Unicamp. Acho que as discussões dele sobre o avanço da precarização do trabalho são importantíssimos, assim como o professor Rui Braga, da Sociologia, também tem alguns textos muito interessantes sobre os processos de precarização do mundo do trabalho. Posso fazer uma pergunta, um comentário? Sim, José, por favor. Quando você estava falando, eu estava lembrando na questão do Ministério da Saúde, com 35 militares, né, gerenciando, né, uma área que eles não são especialistas, né, e uma área que depende de determinar a vida ou a morte das pessoas. Mas se transpor para o corpo do Ministério da Educação, aí a gente vai ter, digamos, como solução a escolas cívicos militares, né, onde os bombeiros, os coronéis, os tenentes, todo esse pessoal da reserva que está aposentado, ou está nativo, faz um biquinho na escola, tudo, para substituir os professores, né? E também para gerar mão de obra, digamos, docente, né, onde as prefeituras têm, digamos, recursos escassos, né? Então, daí, milhares de prefeituras já aderiram, os estados já aderiram, São Paulo já aderiu, e nesse contexto, as fundações produzem material didático, né, essas apostilas, né, são muito bem-vindas e complementam esse processo, né? Então, eu acho que, por mais que a gente esteja, digamos, crítico, e temos que estar profundamente crítico, né, a esse processo, mas do ponto de vista de quem está fazendo a gestão desta necropolítica, como você está colocando, né, eles não têm preocupação em nos dar nenhuma resposta, porque estão com as soluções todas já estruturadas e todas em processo de implantação. A questão é que, no segundo momento, a gente vai ter um desastre a nível de país, né? E a questão é, se os professores sindicatos, né, não têm força para, na participação social, nas conferências, né, mesmo no espaço legislativo, de barrar isso, não seria o momento de ter um papo reto com a população, no porta a porta, como era antigamente, para a gente conseguir mostrar esse desastre que está se dando e vai se aprofundar nos próximos 3, 4, 5 anos. Então, José, eu concordo. Acho que esse debate que você traz, ele é central. A gente vê os projetos muito bem amarrados pelos agentes hegemônicos, e aí o que eu chamo de agente hegemônico é pensar um pouco essa ideia de um Estado ampliado, né? Entender que o Estado ele não pode ser pensado só como uma instituição, mas também como os agentes que se apropriam da instituição e que fazem parte da construção dela. Estão pensando hoje desses grupos privados como criados por grandes empresas, que são, entre aspas, ONGs, mas também por grupos ideológicos vinculados a determinadas perspectivas políticas, assim por diante. Então, esses grupos têm, de fato, soluções, que são soluções as mais diferentes possíveis, mas que cumprem a mesma função, né? A Escola Cívico-Militar e a PEI, por exemplo, em São Paulo, o Programa Ensino Integral, as escolas PEI, cumprem a mesma função, que é uma função de gerenciamento da desigualdade. A grande questão que você coloca, né, José, é como a gente pensa alternativa, ou seja, a contra-hegemonia. Se há uma hegemonia, você precisa pensar contra-hegemonias.
Há um elemento que a gente precisa levar em consideração, pessoal, de novo, volto ao professor Milton Santos, ele vai dizer, nesse mesmo livro de 87, que nosso grande erro é que a gente está muito mais preocupado com aquilo que nos separa do que aquilo que nos une. A gente precisa entender que uma parte importante dos movimentos contrários a essa lógica neoliberal de educação, de sociedade, também são movimentos que, às vezes, se fragmentam demais. E aí as pautas são tão unitárias que a gente não consegue encontrar uma perspectiva coletiva de ação. Então, a gente está cada vez mais preocupado. Há um elemento importante dos últimos 10 anos, do aparecimento das pautas identitárias, como a pauta de gênero, de raça, ganhando destaque, mas essas pautas não podem ser tomadas de maneira que eu chamaria essencialistas. Na verdade, não sou eu que chamo isso, mas a Bell Hooks, numa crítica que ela faz a determinadas perspectivas desses movimentos, que é como se eu tomasse que se cada movimento não pudesse dialogar com o outro, porque eles são essencialmente diferentes. Então, o movimento negro não discute com o movimento LGBT, ou mesmo quando você pensa o LGBTIQ+, ou seja, a gente vai criando várias segmentações que tem um lado extremamente positivo, que é reconhecer as diferenças desses sujeitos que compõem a comunidade. No entanto, essas diferenças podem se radicalizar a ponto de se tornarem sectarismos. E aí a gente não consegue pauta unitária, né? Sabe o que é mais preocupante? É que, apesar de todos os absurdos constituídos por esse presidente, né, ele é o candidato favorito nas extensões de votos. Porque os 30% que ele garante ainda de aprovação é superior aos outros candidatos, porque não conseguem construir uma unidade em torno de um outro projeto. E aí a gente pode pensar uma unidade mais vinculada aos partidos de centro, centro-esquerda. Então, a gente não consegue construir uma unidade que envolva PSOL, PDT, PT, assim por diante. E aí, claro, essa fragmentação permite isso. Por isso que eu acho que você tem total razão, José, de que é preciso reconstruir pela base. E aí as escolas têm um papel importantíssimo, os conselhos de escola. Por isso que eu chamei a atenção da importância de radicalizar a democracia na escola. A escola precisa se tornar um espaço de construção da experiência democrática. E aí você tem, efetivamente, uma perspectiva que leva em consideração que, para muitas pessoas, a escola é o único lugar onde essa experiência democrática vai se dar de maneira mais participativa. Porque a democracia, muitas vezes, é uma representação lá de um dia do voto. Então, tornar esses espaços de construção da experiência democrática, da consciência democrática, da consciência dos direitos, talvez seja um elemento importantíssimo. E aí a gente tem que entender também que, por isso, na lógica hegemônica, querem que a escola seja gerencialista e não democrática. Porque aí você esvazia de conteúdo de participação. Quando você torna a escola participativa, você provoca reflexão crítica, você provoca entendimento de outras dimensões para além da escola também. Você quer entender orçamentos, você quer entender sobre os direitos, você quer entender por que existem as desigualdades nesse bairro e não em outro. Então, nesse sentido, eu concordo plenamente. E acho que é uma oportunidade também da gente produzir estas articulações a partir do chão da escola. Bom, professor, tem a pergunta do Leandro Alves. Ele falou que é sempre um prazer ouvir o senhor, e te deu boa noite, e perguntou: poderia nos dar uma contribuição sobre a implantação às pressas do EAD nas universidades e até onde isso pode favorecer ainda mais a política do desmonte na universidade pública? Ok. Isso é bem interessante, né? Nós vivemos, posso dizer como experiência própria, eu sou coordenador do curso de Geografia da USP, e nós vivemos esse processo lá, ou seja, a USP adotou do dia para a noite o EAD, e aí tomou como ponto de partida de que todos os estudantes tinham as mesmas condições de acesso. Alguns cursos, como o curso de Geografia, optaram em não retornar, e nós tivemos uma discussão de quase 2 meses e meio para pensar como seria esse momento, né? E aí nós criamos, acho que algumas coisas que são aprendizados, claro, existiram muitos conflitos, são posições bastante diferentes em vários aspectos, mas acho que nós levamos em consideração algumas coisas que são importantes. Como muitos de vocês sabem, a gente
em algum momento nós chegaríamos a alguma modalidade de ensino remoto, né? Só que para chegar nessa modalidade de ensino remoto, nós precisamos pensar como garantir que essa modalidade de ensino remoto não amplie as desigualdades. Então, a gente propôs flexibilizar os semestres, nós estamos pensando em 2 anos de flexibilização para atribuição de notas, para poder fazer o acompanhamento de estudantes. Nós criamos uma comissão, que é a comissão de acompanhamento, e eu fui um dos coordenadores, que era garantir que, de fato, os estudantes recebessem os computadores e os kits de acesso à internet. Então, hoje, no Departamento de Geografia, nós não temos nenhum aluno sem acesso ao computador e sem kit de acesso à internet. Então, nós passamos 2 meses distribuindo, inclusive levando alguns em casa de aluno, né, mandamos para fora do estado de São Paulo, para poder fazer isso, e criamos uma comissão também interessante, todas as comissões com participação dos estudantes. Nós criamos uma comissão de planejamento para discutir com os estudantes como pensar as disciplinas. Muitos de nós optamos em trabalhar com Moodle, que é uma plataforma aberta, e aí, como é um curso também de formação de professores, nós problematizamos com os estudantes como pensar essas plataformas. Quais são os limites e possibilidades dela? Então, por exemplo, vou dar um curso agora, que começa 14 de setembro, que é de estágio. E aí, eu vou construir junto com os alunos essas possibilidades de pensar as plataformas, os materiais. Então, assim, dentro dessas possibilidades possíveis, acho que uma das coisas que nós tiramos de aprendizado lá com o Departamento de Geografia foi apostar na democratização das decisões. Ao invés de assumir autocraticamente o que a USP definiu, nós optamos em criar um caminho próprio, tentando fazer uma mediação. Então, olha, nós vamos continuar desde que tais condições sejam colocadas. Eu concordo que o projeto hegemônico é tentar tornar o EAD, e aí sim o EAD, uma modalidade cada vez mais comum. E aí a gente precisa também, quando os portões se abrirem da universidade, demonstrar, fazer a crítica aos limites do EAD. O EAD por si só não é um problema, eu acho que ele é um bom complemento para as atividades presenciais, mas o centro do processo formativo é presencial. Ou seja, nós não podemos abdicar do presencial. O presencial, ele é fundamental. Por exemplo, vou pegar o caso da geografia. Nós temos trabalhos de campo, nós temos um monte de coisa que envolve ficar, por exemplo, 5 dias em viagens por aí. Na formação de professores, nós temos os estágios, nós temos as discussões que só podem se dar no presencial. Então, acho que é fundamental que a gente se articule, professores, alunos, funcionários, para fazer uma defesa enfática do presencial como a modalidade a ser garantida para todos os estudantes. E aí, sim, se alguém quiser o EAD, que seja uma opção e não uma obrigação. Ou seja, o presencial seja o direito, e aí a EAD é o complemento. Bom, perdão, professor, estava desligado. A pergunta agora é da Manuela Hermes. Ela falou, professor, sou professora do Ensino Fundamental 2. Minha questão é o seguinte, professor, alguns alunos me dizem que não farão as atividades remotas, porque não estão aprendendo, preferem repetir de ano. Qual a sua opinião sobre as falas como esta? Muito obrigada. Manuela, é uma reflexão interessante, né? Difícil. Eu penso que é fundamental entender, né? Porque o que significa para os estudantes considerarem que não estão aprendendo. Há um documentário muito interessante chamado Quando Sinto que Aprendi, que acho que poderia ajudar a pensar essa resposta para a Manuela, que é quando sinto que não aprendi. Quando o aluno sente que não aprendeu e ele expressa isso para um professor, isso é muito importante. Isso é a base daquilo que nós chamamos de uma avaliação formativa. O estudante não tem medo de dizer ao professor que não aprendeu, que não está se sentindo capaz de dar continuidade porque acha que as atividades remotas não estão dando conta. Eu acho que isso que o aluno está expressando é a realidade de uma parcela muito grande dos estudantes que estão sentindo defasagem em relação ao remoto, porque se para a gente que tem já 30, 40 anos é muito difícil manter a concentração numa atividade remota, imagine para os estudantes que estão ali com seus 12, 13 anos
e aí tentar imaginar qual é a condição de estudo que ele tem. Ele tem um quarto separado, ele está lá com os 4 ou 5 irmãos num cômodo fazendo isso. Então, acho que eu pensaria, Manuela, que isso é um bom ponto de partida para uma avaliação diagnóstica que a escola poderia fazer com os estudantes. Quantos serão os estudantes que não estão aprendendo, ou que sentem que não estão aprendendo? Quantos achariam importante repetir de ano? Né? Porque nenhum estudante quer repetir de ano, isso é importante, mas se ele está dizendo que prefere repetir de ano, significa que ele está achando mais importante, e acho que tem uma coisa interessante, né? Mais importante de aprender do que ter só no histórico dele que ele passou de ano. Então, acho que tem um elemento interessante para aprofundar esse diálogo, para trazer mais elementos, para entender mesmo o que está acontecendo, e aí pensar as possibilidades, ou para final de 2020, para 2021, quando as atividades retornarem, que tipo de mediação vai ser fundamental, porque aí não vai depender só da sua ação, né, Manuela? Vai depender da articulação constituída com o corpo docente de toda a escola. Espero ter respondido. Professor, na verdade, isso não é uma pergunta à fala da Marcela, da sua fala anterior, que o senhor estava falando sobre as minorias, ela falou, professor, eu lamento, mas eu discordo. Discordo, pois historicamente as minorias nunca estiveram nas pautas unitárias. São políticas iguais para cidadãos em situações bem desiguais. Não, a Márcia não tem total razão quando ela disse que as minorias foram bastante silenciadas nas políticas hegemônicas, tanto à esquerda quanto à direita. O que eu chamo a atenção é que o ponto positivo das pós-identitárias é dar visibilidade, é construir visibilidade social a todas essas minorias. A grande questão é que a gente não pode retomar a lógica da minoria com uma lógica constituinte, porque a lógica do capital é tornar exatamente minoria maioria e maioria minoria. Vou dar um exemplo. Quem são os sujeitos que constituem e dominam o mundo hoje? Nós estamos falando, portanto, de um conjunto aí de um pouco mais de 10 ou 12 bilionários que sozinhos representam metade do orçamento do mundo. Estes são as minorias, do ponto de vista quantitativo. Eles são maioria do ponto de vista da representação política, mas são minorias do ponto de vista do tamanho que eles representam. Vocês são 12 sujeitos. A gente tem que pensar que os movimentos que vão parar o fascismo, os movimentos que vão alterar a ordem do mundo, são movimentos que precisam ser movimentos de muita gente. E aí eu estou pensando do papel da maioria. E aí como a gente consegue construir, eu vou partir da ideia da Judith Butler, desta rede de corpos precários. Ou seja, todos nós temos uma desigualdade na nossa precariedade. Alguns corpos são mais violentados, alguns corpos são mais sujeitos à exploração, mas estes corpos, individualmente, não conseguem resistir à ação hegemônica. Eles precisam construir redes de articulação. O grande desafio é hoje como as nossas pautas identitárias não podem ser pautas que interditem discursos. E esse é o problema. Ou seja, o debate sobre o lugar de fala é fundamental, mas o lugar de fala não pode interditar discurso. Ele não pode ser um a priori. Ou seja, eu preciso reconhecer o meu lugar de fala, eu preciso reconhecer os limites da minha fala, mas eu preciso entender que eu sou porque sou no diálogo com o outro. Dentro de uma perspectiva freiriana, só existe diálogo quando eu me sinto um sujeito inacabado. Quando eu preciso do outro para me constituir também na minha perspectiva. Eu vou ao outro porque tenho dúvida, não porque tenho certezas. O ir ao outro é me constituir nesse processo dialógico no qual a sensação de inacabamento é o tempo todo recorrente. Então, é nesse sentido que eu coloco, né, que a gente precisa reconhecer, e aí, mais do que isso, entender a desigualdade das precariedades, a importância das pautas identitárias, as diferenças que existem dos sujeitos, mas a gente precisa pensar pautas comuns que reconheçam a necessidade de você produzir políticas equitativas, não políticas iguais para situações desiguais.
Percebe? Então, é nesse sentido que eu acho que, do ponto de vista do debate, ela é fundamental, do ponto de vista de reconhecer as pautas identitárias é fundamental, mas ela precisa construir articulação, porque senão, isso não é Brasil, isso é mundo todo. A pauta identitária da extrema-direita, ela é única, por isso que ela continua, apesar de tudo, 30%. Por isso que quando a gente chama a ideia do bolsomínio, né, que parece um termo pejorativo, não é um termo pejorativo, porque essa pauta está articulada. E aí você tem um grupo coeso de 30% da população que aprova um governo que faz medidas violentas e que precariza a maior parte da população. Você não combate este governo se você for 2%, se você for 3%. Se você for menos de 30%, você não combate esse governo. Percebe? É nesse sentido que é preciso pensar a lógica de reconhecer a minoria e as minorias como fundamentais na produção identitária, mas como a gente torna a minoria a maioria, do ponto de vista da representação política. Então, esses são alguns elementos difíceis no debate, mas que eu acho que são importantes também. Professor, a pergunta do Rafael Beltrão é assim: você acredita que essa pandemia pode trazer luz às pessoas sobre a importância do conhecimento científico e os problemas das fake news? Não sei. Eu vou partir da resposta que gostaria muito que sim, Rafael. Gostaria muito que a gente saísse disso retomando alguns princípios do conhecimento científico, mas eu acho que a gente tem um problema que é de base, que é um problema de como a gente não constrói conhecimento científico por exemplo, da nossa escolarização básica. Quem está aqui, eu não sei quantos de vocês, já viram o microscópio na vida de vocês, ou foram ao laboratório de ciências na escola em que estudavam? A única vez que eu fui a um laboratório de ciências foi na 6ª série, porque a professora Fátima era uma professora super dedicada e nos levava toda semana ao laboratório de ciências para fazer experimentos. E ali eu descobri o que era um protozoário, ali eu fiz vários testes, eu produzi entre vida e laboratório, e aí eu fui entendendo que a ciência se baseia em hipóteses, e que a hipótese não é suficiente para explicar a realidade, que eu preciso fazer experimentações que comprovem as minhas hipóteses ou que refutem. Eu fico imaginando como a gente constrói raciocínio científico quando a gente trabalha numa escola anticientífica, ou seja, uma escola que é baseada apenas num conteúdo que é declarativo e a gente não experimenta. A gente não produz, ou seja, a gente não cria essas... Eu estou falando de forma hegemônica, tá? Me entendam bem. De forma hegemônica, a gente não vai produzindo esse espírito científico que o Gaston Bachelard chama a atenção. Então, eu fico imaginando que esse debate, Rafael, ele é um debate de médio a longo prazo. A gente precisa, para, de fato, construir uma sociedade que dê valor ao conhecimento científico, uma sociedade que coloque a ciência no centro dos seus processos fundamentais. A escola, o desenvolvimento. Então, quando a gente tiver uma sociedade que corta recursos para a ciência, uma sociedade que diminui as aulas de ciência, que fecha laboratórios de ciência. Quando eu fui a São José, mostrei para vocês o que aconteceu com os laboratórios de ciência na rede estadual. Quase todos foram fechados. São pouquíssimas as escolas que têm laboratório de ciências. São pouquíssimos estudantes que fazem experiências científicas. Quem tem filhos pequenos, sobrinhos, conseguem perceber como eles adoram fazer experimentos científicos. Eu digo que o meu grande professor de ciências foi o Bickman, do mundo de Bickman. Quem lembra aqui do mundo de Bickman? Não sei se acho que é muito novo para vocês, mas o mundo de Bickman era todo dia à noite na cultura, chegava eu e meus irmãos e víamos as experiências. E como aquilo era fascinante. Então, o mundo da ciência é um mundo também de construir raciocínios científicos. Raciocínio científico não é alguma coisa que você aprende na pandemia, e talvez por isso que tanta gente acha que tem que tomar cloroquina, tem que usar ozônio, ou que a máscara não faz efeito, ou que isso é um vírus chinês, ou coisa do tipo. Então, assim, Rafael, gostaria muito que o conhecimento científico fosse mais valorizado, mas isso não passa só por um problema, como diz a própria ciência, de gosto do pesquisador. Isso passa por evidências, e as evidências demonstram que nós estamos ainda bastante distantes de uma valorização do conhecimento científico e muito mais assentados numa lógica onde opinião substitui comprovação.
Nós podemos emitir, acho que é só a gente olhar para os nossos grupos de WhatsApp da família para ver o quão distante a gente está em um processo de construção do conhecimento científico. A pergunta agora é do Guilherme, e a Isaac, ele pergunta. Sobre a pergunta da Manuela, sou professor do Fundamental 1 em Campinas, e também temos muitos casos de famílias que gostariam que seus filhos repetissem um ano, porém que sabemos que há uma pressão nas redes de ensino para que o ano de 2020 seja considerado como cumprido, até pela falta de coordenação federal. Existe algo que nós, como profissionais da educação e família, podemos fazer nesse momento para que não fiquemos de mãos atadas frente à decisão burocrática e autoburocrática? Principalmente pensando nas crianças que mudam de etapa de ensino, então, do ensino inicial para o ensino fundamental inicial, ou do F1 para o F2, ou para o F2 para o ensino médio. Porque temos muitas crianças que sairão da nossa escola indo para escolas do estado de São Paulo, que sabemos que tem feito uma prática bem diferente da rede municipal de Campinas, nesse período de fechamento das escolas. Então, Guilherme, acho que é muito importante essa questão, né? Porque, de fato, você lembrou a falta de coordenação, né, do MEC nesse processo, de um debate, porque seria fundamental que o MEC, nesse momento, fizesse um debate com todas as redes, com os pais, sobre a possibilidade de suspensão do ano letivo, de fato, né? E isso seria um elemento para pensar, se eu suspendo o ano letivo, significa que eu vou ter que criar as condições da reposição efetiva, pensando nas políticas de equidade. Então, são vários elementos que a gente percebeu que, ou seja, não houve, como o José muito bem lembrou, nenhuma coordenação do ponto de vista do combate ao Covid, e nós não teríamos como esperar uma coordenação do ponto de vista da organização do calendário escolar. Agora, eu acho que cabe, quanto escola, construir esta conversa com os pais, ou seja, utilizar os mecanismos de gestão da escola democráticos que possam permitir que esse diálogo se acentue na escola. Eu quero sempre lembrar que o artigo 14 da LDB ainda não foi suspenso, o artigo continua a valer, e ele é um artigo que regulamenta um dos princípios que está lá no artigo 205 da Constituição Federal, que é um dos princípios da educação pública no Brasil, é o princípio da gestão democrática. E o princípio da gestão democrática se dá a partir de dois elementos, que é a participação dos professores na construção do projeto político na escola, e segundo, a constituição de conselhos com participação da comunidade escolar. Acho que seria muito importante que essa fosse uma conversa com o conselho escolar, com os pais, para poder pensar um pouco que soluções são possíveis. Se não a solução completa da suspensão do ano letivo, mas a solução de anos que possam ser mais flexíveis, de pensar um pouco que o foco não vai estar na aprovação, na reprovação, mas o foco vai estar na apropriação do conhecimento pelos estudantes. E aí, como a gente pode pensar em articulações? Eu acho que isso não deve ser só a responsabilidade dos profissionais da educação, mas precisa ser essa articulação entre os profissionais da educação e família, para pensar alternativas nesse momento. Acho que isso, se não se discutir isso, Guilherme, igual a pergunta da Manuela, isso vai acabar penalizando os estudantes que vão ter mais dificuldade de apropriação dos conhecimentos. Quando você leva isso para o debate, pode ser que aquele pai que acha que tem a melhor condição de acompanhar o seu filho e acha que ele poderia continuar o ano letivo sem problema nenhum, se sensibilize a pensar ele também qual é a responsabilidade que ele tem para impedir que essas desigualdades aumentem. Então, eu acho que a gente precisa, de alguma maneira, instigar lógicas mais solidárias a partir da escola e menos competitivas. E para a gente instigar essas lógicas mais solidárias, é fundamental experiências democráticas, dialógicas. Isso talvez não resolva tudo, mas isso seja, pelo menos, um caminho ou uma alternativa, e a própria experiência de construção dessa alternativa, ela pode já ser significativa também, tá? Mas como você coloca, Guilherme, não é uma solução fácil por conta do atual contexto. Fico imaginando, a gente tem uma pandemia num contexto de um governo que é este. Então, isso é duplo, né?
Não é à toa que os 3 países com a pior situação de coronavírus são países governados na mesma perspectiva, Estados Unidos, Inglaterra e Brasil. Professor, a Marina perguntou novamente, a Marina Vasque. Ela perguntou, professor, a Unesp vem tendo inúmeros debates sobre as questões de acessibilidade ao ensino remoto. E um dos pontos mais discutidos é o que faremos com aqueles alunos que, de um modo ou de outro, não conseguiram acompanhar quase nenhuma das aulas ministradas. Será que eles serão contemplados? E a situação dos professores? Extrapolaram sua carga horária, criando novas turmas para suprir tais alunos? Seus salários serão aumentados? Sei que ninguém tem resposta para isso, mas o que o senhor acha dessa situação enfrentada pelos estudantes? Acho que a pergunta mais central aqui claro, os professores, apesar de terem extrapolado sua carga horária, estar trabalhando mais, eles ainda estão numa situação, do ponto de vista de vulnerabilidade, muito melhor do que os estudantes que estão sem conseguir acesso ou que estão numa condição econômica bastante delicada. Eu acho que é preciso resgatar o conceito de busca ativa e das comissões de acompanhamento. Acho que isso é fundamental. Nós criamos lá no Departamento de Geografia uma comissão de acompanhamento pelos próximos 2 anos. Qual é a função dessa comissão de acompanhamento? É, de fato, saber quem são esses alunos que estão com todas as dificuldades e construir junto com eles planos de recuperação dessas dificuldades. Então, de fato, ter um olhar mais ativo para esse processo, entendendo que é fundamental, de novo, você ter políticas de equidade, né? Então, a política de equidade pressupõe reconhecer que nem todos os estudantes têm as mesmas condições de acompanhar. Se eles não têm a mesma condição de acompanhar ensino remoto, quais são as alternativas que nós, como curso, podemos oferecer para eles? Então, isso são alguns elementos para a gente pensar nessas ações. Então, a gente tem conversado muito com essa comissão de acompanhamento, tem a participação dos professores, mas também do centro acadêmico, porque também acho que os estudantes que estão numa situação mais adequada, poderiam contribuir também nesse processo. Ou seja, não é responsabilidade só dos professores, é responsabilidade do corpo, e aí do corpo coletivo daquela comunidade escolar. Por isso que eu tenho apostado muito no princípio da gestão democrática. Vou bater nessa tecla. O princípio da gestão democrática, para mim, não é só uma retórica de uma palestra, é um princípio, ou seja, que move o tempo todo as minhas práticas como professor na universidade, na escola também. Então, acho que isso seria importante. Não sei o quanto na Unesp essas comissões estão sendo pensadas, como tem pensado também o papel dos estudantes, dos centros acadêmicos nesse processo, mas eu acho que é fundamental mapear esses estudantes, verificar suas condições, pensar em anos letivos ampliados. Eu falei para vocês, nós estamos trabalhando em 2 anos, então, nessa ideia que os estudantes possam ter esses 2 anos para que a gente possa criar esses planos alternativos também, e aí manter o tempo todo o canal de diálogo e aperfeiçoando esses mecanismos de garantia do direito de todos. Nada está pronto, a gente precisa ir aprofundando essas possibilidades, mas garantir que o canal de diálogo vai estar o tempo todo aberto acho que é um ponto de partida para esse debate. Bom, então, essa foi a última pergunta. Queria agradecer ao professor pelo tempo e pelas palavras. Acho que foi muito gratificante para todos. Queria agradecer também a participação de todos vocês e lembrar que quem pediu o certificado vai ser mandado por e-mail, tá? Então, é isso. Muito obrigada, gente. E semana que vem tem mais. Obrigado, queria agradecer também. Sempre à disposição para a gente dialogar, tá bom? Obrigada. Um abraço. Até mais. Tchau.